Reflexão do dia, 1 Timóteo 3. Temos comentado que a carta escrita pelo apóstolo Paulo a seu discípulo Timóteo ensina verdades preciosas sobre a vida cristã, a começar da própria salvação pela graça, mas também fala sobre comportamentos e atitudes que devem ser observados na vida daquele que segue a Cristo. Nossa conduta deve corresponder à graça que nos alcançou, que nos salvou e que nos transformou. Mas Paulo tem o propósito claro de se dirigir a alguém que está envolvido no desafio ministerial. Por isso que nós percebemos nesse capítulo é uma clara preocupação com a formação e a capacitação daquele que exerce liderança. Paulo vai além. Paulo trata especificamente dos recursos e requisitos morais que precisam ser encontrados naquele que se propõe a exercer o ministério. Claro que ele começa por lembrar que o ministério é algo sublime. Ele fala da excelência da obra do que ele chama de episcopado, ou seja, a função de liderança sobre a Igreja de Cristo. Mas ele está aproveitando esse momento para destacar não apenas a excelência da obra, mas, sobretudo, o que se requer daquele que ocupa esta posição e tem essa tarefa a desempenhar. E ele começa a elencar estes recursos ou estas características necessárias. Define, então, critérios que são fundamentais para aquele que vai ser escolhido para exercer a posição de liderança na Igreja de Cristo. Convém lembrar que não se trata aqui de hierarquia, mas de atribuições. Não é que haja no Novo Testamento aquele conceito altamente hierárquico de posições de liderança diferentes das demais posições. O próprio Paulo explica que a igreja é corpo de Cristo. E no corpo nós temos uma cabeça e diferentes membros. A cabeça é Cristo e somos membros desse corpo, todos subordinados a Cristo. Mas é preciso entender que nesta composição do corpo de Cristo há diferentes funções, diferentes papéis, diferentes missões, diferentes responsabilidades, diferentes tarefas. E agora ele fala especificamente daquele que exerce a posição ministerial, a posição pastoral, a posição de liderança na igreja, para lembrar que há, sim, alguns requisitos necessários, que vão ser identificados a partir da vida pessoal e familiar daquele que é desafiado a viver o ministério. Convém lembrar que, para a Igreja de Cristo, é imprescindível que aqueles que exercem posição de liderança correspondam às expectativas de Deus e correspondam aos ensinamentos das Escrituras. Temos aqui uma coleção de dicas sobre aquele que exerce a posição pastoral, sobre aquele que exerce a posição diaconal. E a partir dessas referências, é muito mais fácil avaliar os possíveis candidatos a esta função. Mas quero deixar claro que o grande propósito da existência da igreja e da posição daqueles que a lideram é que Deus use o seu povo para trazer bênção. E Ele o faz proporcionando salvação aos que não conhecem a Cristo, Ele o faz trazendo edificação ao corpo de Cristo, Ele o faz equipando os salvos para exercerem o seu ministério onde Deus os tem colocado. Que Deus nos dê líderes cada dia mais que correspondam aos critérios e às expectativas divinas para a realização da sua obra. Amém.